por aqui, não tinha energia, né? Nem energia tinha, não tinha uma caixa de som como nós temos. Para ele falar às multidões, ele pegava o barco, botava mais no meio, não é? Mais no meio do mar, e o vento levava a sua voz, e ele pregava o evangelho. Se tiver que ser assim, a gente vai fazer, e isso não vai nos paralisar. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Nós temos pensado sobre a temática esse mês. Eu amo a minha igreja. Amém? Eu amo a minha igreja. Temos falado sobre igreja, temos falado sobre o que é ser igreja. Na quarta, nós estivemos pensando sobre impacto profundo. Impacto profundo. A descida do Espírito Santo, que impactou aquela igreja. A igreja que estava em Jerusalém, os 12 discípulos e mais algumas pessoas, 120, estavam aguardando a promessa do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele veio sobre o povo de Deus, e o impacto foi tão grande na vida daqueles discípulos, que eles não se conteram, eles começaram a pregar a palavra. Pedro ergueu a voz e começou a pregar, enquanto aquelas pessoas estavam achando que eles estavam embriagados. Pedro pregou e se converteram 3.000 pessoas. Amém? E depois, em outra palavra, um pouquinho mais na frente, o segundo sermão de Pedro, 5.000 pessoas. O impacto que o Espírito trouxe sobre a igreja foi um impacto também que veio para a sociedade, para a comunidade. Aquela cidade, ela foi impactada também, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele faz diferença onde quer que ele chegue. Não pode haver um crente cheio do Espírito Santo sem que haja mudanças substanciais aonde ele mora, aonde ele trabalha, por onde ele vai impactando também. Amém? E quando Pedro ele prega que se converte 3.000 pessoas, antes de falar que ele pregou e se converteram 5.000 pessoas, nesse intervalo tem um texto que nós conhecemos muito. Como viviam essas pessoas que se converteram? Como é que diariamente elas conviviam? Puxa, muita gente, 3.000 pessoas e mais aqueles que já haviam se convertido. Como é que eles viviam? Nós precisamos compreender isso para compreender como eu e você devemos viver como igreja também. Quem é a igreja aqui? Amém. Então nós precisamos, porque aquela igreja que começou é a mesma igreja que continua. Nós somos parte, extensão dessa igreja. E Atos capítulo 2, dos versículos 42 ao 47, vai nos dizer o seguinte, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina, quem? Quem eram estes? Os que aceitaram, veja o versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí vem o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Gostaria de ler o 46 novamente, que diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém? Então essa igreja de Atos, que começa ali, mas ela se espalha por toda a terra, essa igreja é a mesma igreja que nós vivemos hoje.
sem placa denominacional. As placas, elas são importantes, as denominações são importantes, são. Às vezes eu vejo as pessoas perguntando, por que tanta igreja? Não sei quantos já ouviram sobre isso. Por que não tem só uma igreja? Por que tanta igreja? Por que Igreja Batista, Assembleia, Quadrangular, não sei o quê? Por que tudo isso? É graça de Deus, queridos. É graça de Deus. Porque cada igreja, cada congregação local, ela tem um perfil. Ela é diferente uma da outra. Imagina, quantas pessoas aqui são diferentes umas das outras? Você é igualzinho todo mundo? Não, nós somos diferentes. E a pessoa, muitas das vezes, que o Senhor quer salvar na Assembleia, Ele não vai salvar aqui, Ele vai salvar lá. Algumas pessoas Ele não quer salvar na Assembleia, Ele quer salvar aqui. Então, para cada pessoa, ou para cada perfil de pessoas, Deus estabeleceu igreja na comunidade, para dar oportunidade das pessoas buscarem ao Senhor. Eu amo a Assembleia de Deus, mas eu não me adapto lá para cultuar a Deus. A mesma coisa um assembleiano vai falar daqui, entende? Mas todos somos povo de Deus, fazemos parte dessa igreja que nasceu com Jesus Cristo. Ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente olha a Assembleia, olha a Quadrangular, olha as igrejas genuinamente que creem em Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Aqui nesse bairro tem várias igrejas que são povo de Deus, e isso é aquela igreja que nasceu lá no primeiro século, aquela igreja que foi batizada com o Espírito Santo lá em Pentecostes, e que ainda hoje essa onda daquele impacto profundo, essa onda continua até hoje, e não vai parar, vai continuar até o Senhor voltar, amém? Versículo 42 de Atos 5 diz, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O nosso tema de hoje é o poder da igreja, aonde? Nas casas. Esse texto que eu li aqui, e o que nós lemos também juntos aqui, o 46, vai dizer que eles estavam diariamente em 2 lugares. Um bombom para quem acertar, quais são os 2 lugares que aquele povo estava. Qual era o primeiro? Nos templos. E o segundo lugar, qual era o segundo lugar? Nas casas. É muito bombom, não vai dar. Era só um bombom, né? E para repartir para muita gente não vai dar. Mas, que bom. É essa mentalidade, queridos, que nós precisamos ter. E aí, quando a gente olha para nós, para IBL e Fé em Deus, nós vamos perceber que nós não somos perfeitos, mas nós estamos trilhando nessa mesma pegada. No templo, aqui no local, mas também nós estamos... Aonde? Nas casas. Dia de sábado, o que é que acontece aqui? Célula. Rapaz, dia de sábado à tarde é um movimento nesse bairro, nessa cidade, não é? Cada um procurando a sua célula. Ah, que maravilha, buscando o seu oicós, buscando o seu amigo. Isso é maravilhoso. As células hoje estavam nas ruas, orando, não é? Clamando ao Senhor, levantando altar de adoração. Que coisa linda. Isso é o poder da igreja nas casas. Atos 20, 20 vai dizer... fala que o evangelho era anunciado publicamente e de casa em casa. Amém? Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Isso só é possível em casa. Na igreja, nas casas, nas células. A gente chama hoje de célula. Naquele tempo não tinha assim esse nome, célula. Célula a gente usa porque faz referência ao corpo humano. A igreja é chamada de o corpo de Cristo. E o corpo humano, ele é formado por células. Cada um de nós era apenas uma pequena célula que foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando e nos tornamos pessoas, não é? Grandes, robustos, não é?
mas éramos apenas uma célula. A mesma coisa aqui, não é? Existe já várias células, e essas células elas estão se multiplicando, porque as pessoas elas vão se multiplicando também. A mesma coisa lá em Êxodo, como a gente falou agora há pouco, no início, que o povo de Deus ele sempre vai se multiplicando, a igreja é assim. Portanto, a igreja nas casas é uma igreja bíblica, queridos. Por que nós estamos falando isso? Já que o nosso tema desse mês é Eu Amo Ser Igreja. Por que nós estamos falando que igreja nas casas é uma igreja bíblica? Para você compreender que ir para a célula não é uma invenção atual, uma moda que nós criamos há pouco tempo. Não, a igreja já vivia nas casas. Agora, só eu falar, só o pastor falar, só o líder falar, você pode dizer assim, não, isso é coisa desse povo. Então, a gente vai olhar na Bíblia, tá bom? É a Bíblia que fala e a gente acredita e obedece. Olha o que diz aqui, Atos. Eu vou só citar aqui, porque são muitos textos. Se prepare para anotar e depois você pode ler com mais calma, tá bom? Atos 2, de 46 a 47, o texto que nós lemos. O 5:42, Atos 20, de 1 a 11, vai falar. Em Romanos 16, Paulo faz saudações a diversos líderes das igrejas nos lares. Priscila, Áquila, Epêneto, Maria, Adrônica, Júnia, Urbano, Trifena, Trifosa, Pérside, Júlia, Febe, só nome bonito aí você colocar no seu filho aí, ó. Então, todas essas pessoas aqui eram líderes de igreja nas casas. Paulo ele faz saudação a essas pessoas que estão com as igrejas nas casas. 1 Coríntios 16, 19, Gálatas 1 e 2, Filemon 4, 22, Filipenses 4, 22, Colossenses 4, 15, 2 Timóteo 4, 19, aí você lê depois. A igreja primitiva vivia a reunião nos lares, de forma comum e diariamente, e perseveravam unânimes, todos os dias no templo, e partiam o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Imagina, quase 4.000 pessoas, depois mais 5.000, aquele povo em uma pequena cidade de Jerusalém. Eles nas casas, eles se movimentando. Eles chegavam do trabalho e eles já tinham o endereço certo. Eles iam para a casa dos irmãos. E não iam só comer, não. Mas comer é bom. Comer na célula não é bom? É bom demais. Um churrasco da célula, rapaz, é maravilhoso. O lanche da célula. Ontem eu fui, visitei uma célula ontem. Rapaz, olha o lanche de primeira. Parabéns aí. Todo sábado aí, eu e a pastora Luiz, nós estamos visitando as células e tem sido tão bom ver esse movimento. Cada célula assim, melhor e mais bonita, mais bela do que as outras. Todas as células da IBL Fé em Deus são células vivas. E tem um lanche bom também. Olha, sabia que tem gente que vai para a célula só por causa do lanche? É verdade. André Zeon vai para a célula por quê? Por causa do lanche. Não é? Aí, elas não sabem que, mesmo ela indo por causa do lanche, tem um pão que elas são alimentadas espiritualmente, elas vão desejar voltar. Daqui a pouco elas estão sendo discípulas de Jesus. Ofereça o melhor lanche da sua célula. Amém? Aquele negócio assim de biscoito, água e sal. É legal quando a gente não tem nadinha, né? Serve, com certeza. Mas assim, quando tem, quando pode, o melhor lanche. Porque isso fala de comunhão. Enquanto a gente está lanchando, a gente está conversando, a gente está trocando ideia, né? E isso acontecia com aquele povo, não somente no partir do pão de casa em casa, eles comiam juntos, eles faziam refeições juntos. Sabe, hoje aqui na cidade, a gente perde muito, algumas características, somos muito isolados uns dos outros, mas, queridos, como igreja, vamos manter essa essência. Eu tenho falado aqui, olha, quando faltar comida na tua casa, rapaz, se olhar para um lado, olhar para o outro, não tem nada, meu Deus, o que eu vou dar para meus filhos? Vá na casa do irmão, liga para um irmão, querido, eu estou sem nada para comer hoje. Acontece?
Com certeza acontece. Tem dia que você não tem 10 centavos para completar a passagem do ônibus. Não acontece isso? Tem dia que você puxa 100 do bolso, né? Para passar aí pela frente. Pega aí, cobrador. Aí o cobrador, rapaz, não tem troco. Ainda mostra assim para a câmera, né? Você desce pela frente. Não é, Adilson? Adilson passa por isso aí todos os dias. Mas tem dia que você chega no cobrador, a passagem é R$5, você tem R$4,90. Aí assim, puxa, eu não tenho 10 centavos. Aí ele não deixa você passar. Mas às vezes ele não tem os 10 centavos. Diz assim, vai ficar 10 centavos teu aqui, tá bom? Não, tudo bem. Mas às vezes, por causa de 10 centavos, você não passa. Às vezes você não tem esses 10 centavos, você não tem o café. Muitas das vezes não está com o almoço. Mas nós somos uma comunidade, nós somos igreja, nós somos família. Amém? Eu tenho adotado lá em casa várias pessoas, não porque eles não têm o que comer, mas eles têm se aproximado, eles almoçam com a gente, eles jantam com a gente. Tem um que agora, toda 4 horas, vai lá em casa beber café. Tem jeito não. Isso é muito legal. Eu gosto de ter gente lá em casa. Eu gosto de chegar, vamos tomar o café? Vamos, olha, eu vim almoçar, eu vim jantar. Opa, vamos lá, vamos jantar, vamos almoçar. Às vezes tem uns que dizem assim, olha, estamos chegando aí com a carne, com a toscana, com a churrasqueira. Oh, aleluia, vem meu filho, vem, vamos lá. E aí, quando termina, ainda sobra, né? Eu digo, Deus te abençoe, vai, não é? Aqui o despojo fica, né? Isso é muito legal. Queridos, aquela igreja, ela vivia assim. Ela vivia no templo, mas ela vivia nas casas, porque a gente pode fazer isso no templo. Aqui, não dá para fazer. Aqui a gente é alimentado com a palavra. É importante a gente estar aqui congregando, ouvindo a palavra, todos se alimentando, olhando todo mundo, não é? Dando aquele abraço gostoso. É maravilhoso estar no templo, mas também estar nas casas. Mas também viver esse evangelho de relacionamento, do partir do pão, também das orações. Estar orando um pelo outro, olha lá na célula que a gente sabe a dificuldade um do outro. Aqui não dá para você falar para um, falar para outro. É o pastor e os ministros de louvor que falam. Você adora, né? Você fala a Deus, você se expressa. Você não compartilha suas necessidades aqui uns com os outros. Mas lá você vai dizer, olha, lá em casa está difícil. Briguei com o marido. Bati nele, eu não me controlei. Machuquei minha panela. Mas eu não quero viver assim, eu já me converti, eu quero mudar de vida. Ora por mim, né? Esse compartilhar de coração. Você tem coragem de dizer que brigou com o marido aqui no meio de todo mundo? Duvido. Aqui todo mundo é santo, 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 engomadinho, cheirosinho, Bíblia debaixo do braço, não é? Parece anjo. Aqui todo mundo parece anjo. Se viesse assim um ser de outro planeta aqui na pós, olha, um monte de anjos, seres perfeitos. Mas na célula, na casa, nós somos quem nós somos, a gente compartilha, o nosso discipulado, a gente compartilha, a gente pede oração, a gente pede ajuda. E essa é a dinâmica da igreja do Novo Testamento. Lá do primeiro século, nós precisamos viver isso intensamente, todos os dias, por quê? Todos os dias. Rapaz, esse povo não tinha o que fazer, não. Mas veja bem, você acredita que alguém que escreva sobre a IBL e Fé em Deus vai dizer que todos os dias eles estão reunidos? Sim ou não? Não ou sim? Está na dúvida, né? É verdade, que a gente tem medo de dar uma resposta, está errado, né? E o pastor fazendo uma pegadinha. Mas se alguém escrever sobre a IBL e Fé em Deus, eles iam dizer, eles estavam todos os dias juntos. Porque todas as vezes que você está no discipulado, você está vivendo igreja. O discipulado acontece que dia? Só sábado. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Não é verdade? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio
deles, ali está a igreja reunida, estudando a palavra, orando uns pelos outros. O discipulado é algo extraordinário. Acontece aonde? Acontece em qualquer lugar, e principalmente nas casas. Entende? Então, diariamente nós estamos juntos também. Sábado tem a reunião da célula, aquela reunião tão esperada por você. Aquela reunião que você passa a semana na expectativa. Tem 4 coisas que você tem muita expectativa na semana: vir para a grande celebração no templo, ir para a célula de casa em casa. Aí você tem outra expectativa também, que é o seu discipulado. Expectativa total. E também, tanto o domingo quanto a quarta aqui, não é? Você já está na expectativa do sábado, do seu discipulado, da quarta-feira e da célula. Que maravilha. São expectativas espirituais que a gente nutre e que isso vai nos fazendo crescer como discípulos, como cristãos. Nós não somos igreja sozinha, nós somos igreja comunitária. Cada casa, queridos, era reconhecida, era considerada uma igreja, pois a igreja é o povo de Deus que se encontrava ali. Quero ler alguns textos que falam disso, já que nós estamos falando que isso tudo é bíblico. Filemão 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Olha, estava na casa de Filemão. Paulo estava escrevendo para Filemão, falando desses irmãos e falando da igreja que estava na casa de Filemão. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está na sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Então, saudai também a igreja que está em sua casa. Filipenses 4, 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Então, queridos, são muitas referências desse tipo de igreja. Como a igreja vivia e como a igreja está vivendo hoje. Amém? Os irmãos eram edificados pela palavra de Deus nas casas. Atos 20, 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que foi proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Paulo fazia isso também. Atos 28, de 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. A igreja se reunia nas casas para clamar o Senhor. Atos 12, 12. Percebendo isso, eles se dirigiram à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. As casas dos crentes eram lugar de consolo. Depois de sair da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Deu para perceber que isso é coisa da Bíblia? Que nós estamos de casa em casa, que nós estamos nas células, que você que faz parte de uma célula, você está vivendo a palavra de Deus. Parece algo simples, mas quando está na palavra e nós estamos vivendo assim, nós estamos obedecendo o Senhor. Você acha que é só ir para a célula, mas o Senhor diz: não, meu filho, você está me obedecendo, porque foi para isso que eu criei a igreja, para ser comunitária, para estar nas casas. As casas a casa é um lugar acolhedor, é um lugar onde a gente tem intimidade, e as casas. Em segundo lugar, a igreja na casa é uma extensão da igreja, não é uma igrejinha. Às vezes as pessoas elas têm medo de ter uma igreja em célula, porque de repente uma célula, ela pode se rebelar e fundar uma outra igrejinha. Nós temos um líder, nós temos várias pessoas, não estou te dando ideia não, viu? Nós temos um líder, nós temos várias pessoas, nós temos até uma pessoa que toca, uma que dança, uma que canta,
uma que prega. Vamos fundar uma congregação? Não é? Não deixa o diabo colocar essa ideia na tua cabeça, não, em nome de Jesus. Então, a célula, ela não é uma igrejinha. A célula, ela é uma extensão da igreja. Ela é a igreja. Qual o nome da sua célula? Eita! Qual o nome da sua célula? Essa célula é uma extensão da IBL Fé em Deus. Amém? É uma extensão. É a mesma igreja, tem a mesma essência. Uma célula do corpo humano, ela tem todas as características genéticas do corpo. É a mesma coisa a célula. Uma célula, um pequeno grupo, tem todas as características do corpo de Cristo, que é a igreja. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam, Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. 1 Coríntios 16, 19. A igreja, ou a célula, o grupo, ele é uma extensão da igreja. Quem era Áquila e Priscila? Eram anfitriões, líderes, que amavam receber a igreja na sua casa. Esse casal aqui, ele é digno de exemplo. Eles moravam em Roma. E em Roma, eles tinham uma igreja na casa deles. Eles receberam um decreto que eles tinham que sair de Roma. Eles foram para Corinto. E lá em Corinto, eles tinham uma igreja na casa deles. Eles saem de Corinto e vão para Éfeso. Lá em Éfeso, eles também têm uma igreja na sua casa. Eles veem isso, queridos, como um ministério. Tem quantos anfitriões aqui? Pessoas que recebem célula na sua casa. Amém. Isso é um ministério. Não é uma obrigação. Se você se mudar de bairro, você quer uma célula na sua casa. Por quê? Porque está no seu coração. Quem recebe uma célula em sua casa, está recebendo a igreja de Deus. E quem recebe a igreja de Deus, recebe Deus. E quem recebe Deus, recebe as suas bênçãos. Amém? Por isso, Deus te abençoe, anfitrião. Deus abençoe a sua casa. Deus prospere a tua casa. Deus te faça crescer. Deus te faça multiplicar tudo que você tem, como Ele fez na casa de Obed-edom, que recebeu a arca do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja na tua casa. Que a bênção do Senhor esteja sobre teus vizinhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua rua. Seja sobre a sua família, em nome de Jesus. Porque você está recebendo a igreja do Senhor. E Ele diz, quem recebe a um desses pequeninos em meu nome, a mim me recebe. Isso é maravilhoso. Então, é uma extensão. E nós precisamos de mais anfitriões, sabe, queridos? Estamos falando da gente hoje, tá? Falando da nossa estrutura, falando de nós, porque nós somos a igreja. Precisamos de mais anfitriões. Quando uma célula se multiplica, precisa de mais uma casa. Pastor, mas a minha sala assim não é tão grande. Mas que tamanho é o teu coração? Porque às vezes a sala é tão grande, mas o coração é desse tamanhinho. Mas às vezes a sala é até pequena. Pastor, eu moro assim num apartamento ali da Fé em Deus. Ou ali do Bom Milagre. Ou lá da Camboa. A sala é pequenininha. Mas se você tem um coração grande, você vai receber todo mundo. Amém? E é bom porque quando chega de 10 a 12, 15, no máximo, já não cabe mais. É tempo de multiplicar, vai para outro apartamento, para dar espaço para os nossos amigos chegarem. Amém, meus queridos? Então, a igreja, a célula, o grupo, ele é uma extensão da igreja. Por último, mas já, pastor, é porque esse último é bem comprido. Estou brincando. Então, a igreja, ou a célula,
A igreja na casa é lugar de servir. Amém? É lugar de servir. O exemplo de Áquila e Priscila é um exemplo extraordinário. Quando você estiver lendo, que você for olhar esses dois nomes, Áquila e Priscila, eles sempre estão juntos, o casal. Você vai ver eles agora de forma diferente. O apóstolo Paulo revela a sua imensa gratidão a um casal que conheceu em Corinto, Áquila e Priscila, Atos 18, de 2 a 3. Após aproximar-se deles, identificar-se com o ofício de fazer tendas, passou a trabalhar e a morar na residência deles. Algumas verdades que podemos aprender com o exemplo deste casal. Está dando para ouvir bem aí? Com o exemplo deste casal. Primeiro, hospitalidade. 1 Coríntios 16, 19 diz assim: no Senhor, muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim, a igreja que está na casa deles. Isso revela hospitalidade. O que é hospitalidade? É a gente desejar que tenha pessoas em nossa casa. É a gente abrigar as pessoas. A palavra de Deus diz que alguns, sendo hospitaleiros, eles hospedaram anjos, né? E às vezes a gente está hospedando anjos, entende? Então, hospitalidade é uma característica de alguém que deseja servir ao reino de Deus, cedendo a sua casa, cedendo o espaço. Cooperadores, eles eram cooperadores em Cristo. Romanos 16, 3 diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. A gente vai ver aqui uma troca, né? Geralmente fala Áquila e Priscila. Áquila é o marido, Priscila a esposa. Nesse texto, Priscila vem primeiro. Por quê? Os historiadores e teólogos, eles falam que ela vem primeiro porque ela se converteu primeiro. E até aqui, Áquila ainda não era convertido. Mas Priscila já era uma serva do Senhor e já tinha uma igreja, uma célula, um grupo na sua casa. E Áquila ainda não tinha se convertido, por isso o nome dela vem primeiro. Aí depois ele se converte. E depois que ele se converte, ele se torna fiel também. E aí, os dois agora são anfitriões e agora abrigam a igreja em sua casa. São cooperadores em Cristo. Cooperadores em Cristo. Quem coopera com a igreja de Deus, está cooperando com Ele. Está cooperando com o reino de Deus. Amém, queridos? Amém. A palavra cooperador significa aquele que está junto, auxiliando quem tem maior responsabilidade na realização da obra. Atos 18, 25. Apolo era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E aí o que acontece no decorrer dessa história? É que Áquila e Priscila, eles pegam Apolo, que era um novo convertido, mas mesmo sendo novo na fé, ele era poderoso em palavras. Ele pregava muito a palavra de Deus. Aquela pessoa que quando se converte quer falar para todo mundo. Aquela pessoa que quando tem Jesus Cristo, ela fala para os amigos, ela fala para um grupo. Assim era Apolo. E aí, Priscila e Áquila, observando, diz: olha, aquele irmão, ele quer muito servir a Deus, mas ele tem pouca instrução. Ele sabe ainda pouco das Escrituras. O que eles fizeram? Chamaram Apolo para sua casa e discipularam Apolo. E Apolo se tornou um grande líder da igreja de Jerusalém. Queridos, muitos dos nossos irmãos que querem fazer a obra de Deus se sentem ainda incapacitados. Eu quero te dizer que o segredo é o discipulado. O segredo é você aprender com alguém mais maduro na fé. Eu quero te dizer que você não está sozinho nessa caminhada. Sempre vai ter alguém caminhando do seu lado. Olha, deseje muito discipulado. No começo do culto, encontrei o irmão Júlio ali no corredor. Ele me dá um abraço, eu dou um abraço nele. E ele afasta assim um pouquinho e eu digo, ele vai me contar uma história. Ele olha para mim e diz: pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu digo: pergunte, meu irmão, que dia vai ser o nosso discipulado?
coisa linda. Ele diz assim: pastor, eu sei que sua agenda... Eu digo: não, meu irmão, eu amo isso. Quando um discípulo pergunta pelo discipulado, fala muito a respeito dele. O que é que ele está dizendo? Eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero conhecer a palavra, eu quero avançar na minha caminhada cristã. O discipulado, queridos, é uma bênção. Amém? Se você assim não está ajustado no teu discipulado, te ajusta. Ah, mas meu discipulador, ele não tem tempo para mim. Ele vai encontrar. Se você tiver sede, ele vai te dar água. Se você tiver fome, ele vai encontrar um jeito de te dar comida. Pastor, eu não consigo marcar com o meu discipulador. Se teu discipulador não tem tempo para ti, aí você precisa conversar com a gente. Que a gente talvez te mude de discipulador. Talvez a agenda dele está muito cheia. E a gente não está vendo, não é? Mas assim, tenha fome. Procure o seu discipulador, procure o seu líder. Ô meu líder, meu discipulado da semana, meu discipulado da quinzena, eu quero meu discipulado, eu quero caminhar contigo. Deseje isso. Mas deseje de todo o coração. Porque aí está o nosso crescimento. É assim que eles viviam, é assim que nós vivemos. É assim que a igreja, quem é a igreja assim, aqui? Pronto, é assim que nós vivemos, é assim que nós avançamos. Amém, querido? Que Deus aplique essa palavra no meu coração e no seu coração. Que possamos ser uma igreja viva, atuante, nessa comunidade onde nós estamos. Que todos os dias nós possamos ser mais parecida com essa igreja de Atos, porque Atos conta a história da igreja, e conta a história exatamente para a gente olhar e saber como nós devemos ser igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que é uma célula. Que Deus abençoe a tua casa, que você faz ponto de estudo, de discipulado. Que Deus abençoe a tua casa, porque lá já é uma célula. A família é a primeira célula. Que Deus abençoe essa célula. Que você seja o líder dessa célula. Que você abençoe essa célula familiar, seja abençoada por Deus através da minha vida e da sua vida. Vamos colocar de pé e vamos orar. Ah, meu Deus, o Senhor poderia ter feito igreja, ter feito discípulos, e a gente nem saber o que tinha acontecido, mas aprove ao Senhor permitir que ficasse escrito a tua palavra, para que hoje a gente veja, medite, e seja a igreja como foi no primeiro século, no segundo século. A igreja nas casas tem sido uma bênção para nós, Senhor, e nós queremos te agradecer. Eu quero te agradecer por cada líder de célula, por cada anfitrião. Obrigado por estes homens e mulheres que têm caminhado em alegria com um grupo. Obrigado porque diante do sacrifício não é nada diante de tamanha alegria que é de cuidar de pessoas. É tão gostoso, Senhor, cuidar de pessoas. É tão gostoso discipular e ser discipulado. É tão gostoso estar com os irmãos. A tua palavra diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em comunhão. O texto finaliza dizendo que ali o Senhor ordena a tua bênção. Senhor, continue abençoando, Senhor, o nosso povo. Nós como igreja, que possamos fazer uma revolução nesse bairro, nessa cidade, de casa em casa. Eu quero te agradecer pelos novos na fé, pelos novos convertidos que têm entendido isso, estão fervorosos como Apolo. Obrigado, Senhor, por cada discípulo, Senhor, que o Senhor salvou, que o Senhor libertou e continua libertando, por aqueles que têm sede de ganhar mais um, por aqueles, Pai, que estão
ávidos por ganhar vidas para Jesus e transformá-los em discípulos. Obrigado por essa igreja, uma igreja no templo e nas casas. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa igreja tão valente, uma igreja comunitária que se ama, que se doa. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Aplique essa palavra em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.